Judas Iscariotes. Só de ouvir esse nome, a imagem de um traidor, um vilão movido pela ganância vem à mente, não é mesmo? Por 2000 anos ele foi o símbolo máximo da deslealdade. Mas, e se essa for apenas uma parte da história? E se por trás das 30 moedas de prata existisse um homem complexo, cheio de dilemas e com motivos que nunca paramos para entender? Prepare-se, porque hoje vamos tirar o véu de Judas Iscariotes e descobrir quem ele realmente era. Vamos voltar ao início. Judas não era um estranho qualquer. Ele era um dos 12, escolhido a dedo por Jesus para caminhar ao seu lado. Mais do que isso, ele tinha uma posição de confiança. Era o tesoureiro do grupo. Isso nos diz algo importante. Ele era visto como alguém capaz e responsável. Imagina a confiança que Jesus e os outros discípulos depositavam nele para cuidar dos recursos que sustentavam todo o ministério. Ele não era um pária desde o começo. Ele era parte do círculo íntimo, compartilhando refeições, ouvindo os ensinamentos e testemunhando milagres. Como alguém tão próximo pôde se tornar o protagonista do ato mais infame da história? Para entender a mente de Judas, precisamos olhar para o caldeirão político e social da Judéia daquela época. Muitos estudiosos sugerem que Judas poderia ser um zelote, ou pelo menos simpatizante deles. Os zelotes eram revolucionários, patriotas fervorosos, que queriam expulsar os romanos da Terra Santa à força. Eles esperavam um Messias guerreiro, um líder político que restaurasse a glória de Israel. Agora, imagine Judas seguindo Jesus. No começo, ele deve ter visto um potencial líder revolucionário. Jesus reunia multidões, desafiava as autoridades e falava de um novo reino. A esperança de Judas devia estar a 1000. Ele provavelmente pensava, ele, é o libertador que esperávamos. Mas com o tempo, a mensagem de Jesus se mostrou diferente. Era sobre amor, perdão, um reino que não é deste mundo. Para um nacionalista fervoroso, essa mudança de foco pode ter sido uma decepção profunda, quase uma traição às expectativas do povo. É aqui que a traição ganha uma nova camada de complexidade. As 30 moedas de prata, será que foi só por dinheiro? O valor, na época, era o preço de um escravo. Para alguém que cuidava das finanças do grupo, parece pouco. E se a traição não foi um ato de ganância, mas uma jogada desesperada, uma tentativa de forçar a mão de Jesus? Pense comigo. Talvez Judas acreditasse que se colocasse Jesus numa situação limite, encurralado pelas autoridades, ele finalmente revelaria seu poder messiânico, convocaria legiões de anjos e iniciaria a tão sonhada revolução. Judas não queria a morte de Jesus, mas sim a coroação do rei. Ele pode ter pensado, vou criar a crise que vai obrigá-lo a agir. O beijo, nesse contexto, não seria um sinal de falsidade, mas um código. Mestre, a hora é agora. Mostre quem você é. Uma aposta arriscada, movida por uma fé distorcida e impaciência política. O plano, se é que existiu, deu terrivelmente errado. A reação de Judas ao ver que Jesus foi condenado à morte é a chave para entendê-lo. A Bíblia diz que ele foi tomado por um remorso avassalador. Ele tentou devolver o dinheiro gritando, pequei, traindo sangue inocente. Ele não celebrou seu pagamento. Ele se desesperou. A culpa o consumiu de tal forma que o levou a um fim trágico. E aqui, a história fica ainda mais intrigante, pois temos 2 relatos diferentes sobre sua morte. O Evangelho de Mateus diz que ele se enforcou. Já o livro de Atos dos Apóstolos descreve uma queda terrível em que seu corpo se rompeu. Essas versões conflitantes mostram como a história de Judas sempre foi cercada de mistério e dor. O que fica claro é o seu profundo arrependimento, um sofrimento que o levou ao ato final de desespero. E a história ganha um capítulo ainda mais polêmico com a descoberta do Evangelho de Judas, em 1970. Esse texto antigo,
considerado gnóstico, vira a narrativa de cabeça para baixo. Nele, Judas não é um traidor, mas o discípulo mais compreendido e leal. Jesus teria confiado a ele uma missão secreta e dolorosa: entregá-lo às autoridades para que seu espírito pudesse se libertar do corpo físico e cumprir seu destino divino. Nessa versão, Judas é um herói trágico que aceita ser odiado por toda a eternidade para ajudar seu mestre. Claro, esse evangelho não faz parte da Bíblia e é visto com ceticismo, mas nos força a pensar: e se a traição foi, na verdade, um ato de obediência, uma peça fundamental no plano divino? Isso nos leva à última e mais profunda questão: qual foi o verdadeiro legado de Judas? Independentemente de seus motivos, ganância, decepção política, um plano mal calculado ou obediência secreta, sua ação foi essencial. Sem a traição, a profecia não se cumpriria. A crucificação e a ressurreição, pilares da fé cristã, não teriam acontecido da forma como aconteceram. Judas foi o catalisador, a engrenagem necessária para que o plano divino se desenrolasse. Será que ele foi um vilão que Deus usou? Ou um participante relutante num drama cósmico muito maior que ele? Ele foi predestinado a esse papel? Ou ele fez uma escolha que, por ironia, cumpriu a vontade de Deus? Judas Iscariotes é muito mais do que um vilão unidimensional. Ele é um espelho das nossas próprias fragilidades: a ambição, a decepção, a fé equivocada, o arrependimento que chega tarde demais. Olhar para ele com empatia não é perdoar a traição, mas sim reconhecer a complexidade do ser humano. A história dele nos desafia a questionar nossas certezas e a olhar além do óbvio. O que você acha? Judas foi um traidor ganancioso, um patriota desiludido ou uma peça trágica no tabuleiro de Deus? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa fascinante. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.